Só da Igreja que a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui hoje. Muito feliz de saber que existem igrejas sérias que ainda dão valor a missões, que dão valor à palavra de Deus. E eu queria já agradecer o pastor Rogério, sua esposa, sua família, por terem me dado esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui hoje. Estou visitando o Brasil depois de 10 anos que eu não visito o Brasil. Voltei às minhas raízes, estou em Belo Horizonte, graças a Deus. E fico muito feliz porque eu amo o Brasil e eu amo Belo Horizonte. E tenho muita inveja de quem está aqui por morar numa cidade tão boa que nem Belo Horizonte. O nome já diz tudo, né? Um Belo Horizonte esse lugar aqui. Então, estou muito feliz mesmo. E o meu nome é Jatanael, como o pastor Rogério disse. Não sei por que Jatanael, perguntem para minha mãe. O pastor conhece os meus pais, pode perguntar para eles depois. Meu nome era para ser Mateus. Tem algum Mateus aqui hoje? Nenhum Mateus? Eu já ia dizer que estava com inveja porque meu nome era para ser Mateus. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Como o pastor Rogério disse, somos missionários, eu e minha família. Eu nasci em Belo Horizonte, não sei aonde, algum lugar de Belo Horizonte aqui, em 1993 e em 1995. Deus tocou no coração do meu pai e fomos fazer missões na Ucrânia. O chamado do meu pai começou a partir do momento que ele era adolescente ainda, o pastor Rogério conhece a história, e o meu pai vem de uma família, perdoem a minha falta de conhecimento, da macumbaria que fala, pastor? Poderia falar dessa forma ou é uma forma pejorativa? Umbanda. Minha família do meu pai vem de um lar de Umbanda e por muito tempo meu pai se criou neste ambiente e na adolescência ainda aceitando Jesus ele foi chutado para fora de casa, foi expulso de casa pelo meu avô por ter aceitado a Jesus. Então, aí que entra Belo Horizonte na história. Meu pai veio morar aqui em Belo Horizonte juntamente com a sua irmã mais velha e após ter entregue a sua vida a Cristo, o meu pai fez a promessa de ler a Bíblia de joelhos, a Bíblia inteira de joelhos, e Deus abençoou na vida do meu pai, conheceu a minha mãe, a missionária Isaura, não sei se tem alguém aqui que conhece ela, amém, glória a Deus. E desde então começou a trajetória do chamado dos meus pais para a missão. Eu não pude deixar de notar que hoje é um culto homenageando missões, e isso me deixa muito alegre, porque por mais que as pessoas achem missões bonito, e é algo muito bonito, muito gratificante, mas ao mesmo tempo é algo muito difícil também. Você deixar a família, você deixar a sua cultura, você deixar o seu idioma, os seus amigos, os seus colegas, para ir para um outro país, cumprir com o chamado. Então, fico muito feliz por ter cultos homenageando missões como hoje. Eu me sinto muito feliz porque é muito difícil e Deus tem abençoado a obra dele por onde é que os seus filhos passem. E eu queria, neste momento, estar lendo com os irmãos. Abram suas Bíblias comigo em Gênesis, capítulo 5. Eu vou estar lendo do celular porque a minha Bíblia está um pouco danificada. Mas abram comigo em Gênesis, capítulo 5, versículo 22. Gênesis, capítulo 5, versículo 22. A palavra do Senhor diz: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. A nossa trajetória na missão, irmãos, foi muito difícil desde o primeiro dia, e os meus pais criados no Brasil, os meus pais são do Rio Grande do Sul, onde faz bastante frio comparado com Belo Horizonte. Mas no primeiro inverno de 1995, nós pegamos uma temperatura, como dizem os mineiros, fresquinha, de 38 negativos. Neves de mais ou menos 1 metro, 1,5 metro de altura. A minha mãe, um pouco mais escura que eu, sofreu racismo pela sua cor, pela sua cultura. O meu pai sofreu perseguição, teve armas apontadas na sua cabeça.
foi quase sequestrado, eu fui quase sequestrado com minha irmã. Mas eu creio que tudo isso foi possível, irmãos, exatamente pelo título da pregação de hoje, que é Andando com Deus. Eu creio que tudo isso foi possível na vida dos meus pais e na vida de tantas pessoas que atendem o chamado missionário. E por mais que as coisas fiquem difíceis humanamente falando, quando uma pessoa anda com Deus, as dificuldades podem continuar, mas o alívio do Espírito Santo, com certeza, não tem comparação. E nós vemos aqui a história de um homem que andava com Deus, inclusive o único homem na Bíblia que diz que andava com Deus. Irmãos, o plano de Deus, desde a criação, foi de andar com o ser humano. O plano de Deus sempre foi de ter os seres humanos para si, de ter um relacionamento com os seres humanos. E nós podemos ver um exemplo de um homem, um dos dois únicos homens da Bíblia que não presenciou, que não experimentou da morte. Enoque. Somente Enoque e Elias não experimentaram da morte. E nós podemos ver que a Bíblia não menciona nenhum pecado sobre Enoque. Deixa eu perguntar algo para os irmãos aqui hoje. Se fosse para Deus escrever um livro sobre mim e sobre você, se o nosso nome fosse ser constado na Bíblia, qual seria a nossa história no livro de Deus? Qual seria, aleluia, a mensagem que Deus gostaria de passar através da minha e da sua vida? Nós podemos ver que Enoque era um homem que estava tão próximo de Deus. Imaginem nós estarmos tão próximos de Deus, de nós caminharmos com tanta intimidade com Deus, que Deus vira para nós e fala assim: eu quero que você comigo aqui agora. Você não é como os outros, você não é igual aos outros. Você é uma pessoa que anda comigo e eu sou uma pessoa que ando contigo. Será que nós temos andado com Deus? Será que nós temos nos aproximado de Jesus? De todos os grandes personagens bíblicos, somente com Enoque que Deus usa o termo andando com Deus. Será que nós temos andado com Deus? Será que nós temos nos aproximado dele? Nós podemos ver que também Daniel era um grande homem, um grande personagem bíblico, que nunca foi relatado nenhum pecado sobre ele. Porque o que eles fizeram para o reino de Deus era muito mais relevante do que os erros que eles cometeram. Deus, ele se agradava tanto do caminhar deles com Deus, que ele não focou nos seus pecados, mas sim em tudo aquilo que eles fizeram para o reino de Deus. Será que nós temos inclinado mais para a vontade da nossa carne? Será que nós temos inclinado mais para aquilo que nós queremos e mais distante daquilo que Deus quer para nossas vidas? E nós cometemos alguns erros. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos que estão aqui hoje. Eu nunca morei no Brasil. Eu não sei o que é visitar a casa de uma avó. Eu não sei o que é ter relacionamento com primos, com tios e tias. E nós podemos ver que nós cometemos muitos erros. A caminhada com Jesus não é fácil. Nós vamos enfrentar muitos momentos em que nós estamos caminhando com Jesus e nós olharmos para um lado, olharmos para o outro lado e vemos pessoas abandonando o caminho estreito. Talvez você está aqui hoje, nesta noite, e você tem caminhado com Deus. E você tem sentido que você não tem mais forças, que não vale mais a pena, que é muito mais vantajoso nós dedicarmos mais tempo na nossa profissão do que vir para a igreja. Talvez você está aqui hoje e você pense que vale muito mais a pena investirmos o nosso conhecimento em empreender as coisas do que caminhar com Jesus. Irmãos, o caminhar com Jesus é difícil. Porque se fosse fácil, Jesus nunca teria dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Se nosso caminhar com Jesus está muito fácil, se os problemas não estão nos alcançando, se as notícias ruins não estão chegando, é porque nós estamos fazendo alguma coisa de errado. Porque a partir do momento que nós começamos a nossa caminhada com Jesus, nós entendemos que nós não só estamos caminhando com Jesus, como nós estamos indo de frente com o inferno. Nós estamos indo na contramão de tudo aquilo que o mundo diz hoje que é normal. Basta nós somente ligarmos a televisão. Eu estava assistindo a televisão hoje pela manhã, num canal muito conhecido, que eu não vou falar o nome aqui, mas é um canal que começa a promover muito daquilo que vai contra a Bíblia.
Se nós estamos aqui, irmãos, e nós caminhamos verdadeiramente com Jesus, se nós estamos lado a lado com Jesus, e nós não estamos deixando as pessoas que não seguem a Cristo com raiva de nós, se nós não estamos sendo perseguidos, se as pessoas não discordam daquilo que nós fazemos, se as pessoas não nos perseguem, não levantam falso testemunho contra nós, nós estamos fazendo algo de errado. Porque o meu Jesus e o seu Jesus andava tanto na contramão deste mundo, que o pregaram naquela cruz. Nenhum dos 12 discípulos de Jesus morreu de mortes naturais, somente João e Judas. Então, se nós estamos aqui hoje, e nós esperamos que o mundo nos aplauda, e nós esperamos que as pessoas batam palma para nós não estamos seguindo verdadeiramente Jesus. Seguir Jesus, irmãos, é a coisa mais difícil, mas ao mesmo tempo mais simples que nós podemos fazer. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é pela graça e misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. E as únicas pessoas com quem Deus não tem mais propósito estão enterradas no cemitério neste momento agora. Quem aqui quer caminhar com Jesus nesta noite? Quem aqui quer pagar o preço por caminhar com Jesus? Sabe qual é o meu e seu problema? É que nós queremos ir contramão com o mundo, mas não queremos que eles nos perseguem. É que nós queremos andar com Jesus, mas não querer ser rejeitado pelas pessoas. O nosso problema é que nós queremos seguir Jesus, mas não queremos que o problema venha até nós. Se seguir Jesus evitasse problema, irmãos, se seguir a Cristo, se o sinônimo de um bom seguidor de Cristo fosse bênçãos e prosperidades nas nossas vidas, Paulo era a pessoa que Deus mais odiava, porque a pessoa que mais sofreu por Cristo foi a pessoa que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. A pessoa que foi chicoteada, perseguida, a pessoa que foi julgada, aleluia, na prisão, foi a pessoa que mais foi a maior influência para o nosso livro, para o Novo Testamento. E neste caminhar com Jesus nós cometemos alguns erros. Existem muitos erros que nós cometemos. O primeiro erro que nós cometemos a andar com Jesus é pensar que existem condições de nós começarmos esta caminhada com Ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui hoje. Quantos aqui são pecadores? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Se você é pecador, o seu lugar é aqui. Quem aqui pecou este mês, levanta a mão. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Se você pecou este mês, se você pecou esta semana, se você pecou hoje, é por isso mesmo que nós precisamos estar aqui. Eu trabalho com jovens na Austrália há mais de 5 anos, e a coisa que mais me deixa triste foi quando um dos jovens chegou para mim e falou assim: Jata, é o seguinte, eu convidei ele para ir para a igreja, eu fui tomar um café com ele, o nome dele é Rodrigo, e ele falou assim para mim, começou a desabafar comigo, falou: Jata, sabe, eu tenho feito tantas coisas erradas. Eu estou namorando com uma moça, estou morando com ela, não sou casado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu não tenho coragem de ir para a igreja. E é este o nosso problema. Nós pensamos que para nós estarmos aqui hoje, nós pensamos para nós termos comunhão na casa de Deus, nós precisamos nos limpar primeiro. Uma pessoa que quer se limpar antes de entrar na casa de Deus, antes de servir, antes de entregar a sua vida para Cristo, uma pessoa que quer se limpar antes de fazer isso, não precisa de Jesus. É porque nós pecamos que nós precisamos estar aqui. É porque nós cometemos erros que nós precisamos estar aqui. É porque nós somos fracos que nós precisamos estar aqui hoje. É porque nós não damos conta que nós precisamos estar aqui hoje. A minha mãe diz que a igreja é o hospital da alma. Então, se eu e nós que estamos aqui hoje, se quebrarmos um braço, se quebrarmos uma perna, se tomarmos câncer, nós vamos para o hospital, sim ou não? Mas quando a nossa alma está doente, quando a nossa alma está precisando, quando nós estamos com a necessidade de Jesus, nós precisamos estar aqui. Não só por causa deste templo bonito, não só por causa da igreja Assembleia de Deus, mas na casa de Deus, na presença de Deus. Irmãos, eu creio que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está aqui, o mesmo Deus que acompanhou os meus pais na Ucrânia está aqui, o mesmo Deus que está trabalhando na Austrália está aqui neste lugar hoje.
Então, se você e eu estamos aqui e o diabo começa a falar mentiras no nosso ouvido, dizendo: olha, você pecou, olha, você é falho, olha os seus pais, olha a família de que você vem, nós devemos olhar para o diabo e dizer: é por isso mesmo que eu preciso estar aqui, é por isso mesmo que eu preciso segurar na mão de Jesus, é por isso mesmo que eu preciso me envolver, que eu preciso me arrepender, que eu preciso estar entre pessoas que vão me erguer. Irmãos, o paralítico que desceu do teto, quem que trouxe ele para Jesus? Seus amigos. Seus amigos, nós estamos num lugar onde nós carregamos uns aos outros. Nós estamos num lugar onde nós vemos o irmão que não está forte espiritualmente erguer ele. E quando nós não estamos bem, as pessoas nos erguem. Mas o diabo tem trago tantas mentiras sobre o aspecto da igreja. O diabo tem trago tanta mentira sobre a casa de Deus, dizendo que não, eu não preciso estar na casa de Deus para adorar a Ele. A pandemia trouxe tantas ideias erradas sobre a casa de Deus. E eu pergunto para vocês, o que Jesus diria sobre isso? O que é que Jesus diria sobre isso? Irmãos, nós não estamos aqui só porque nós queremos. Nós não estamos aqui só porque alguém nos convidou. Nós não estamos aqui só porque os nossos pais talvez vinham para a igreja. Nós estamos aqui porque nós precisamos estar aqui. Nós estamos aqui porque se nós não estiver aqui hoje, aonde nós estaríamos? O que nós estaríamos fazendo? É uma pessoa suja que precisa de banho. É uma pessoa doente que precisa do hospital. Não deixe o diabo convencer a você, assim como ele tem convencido as pessoas na Austrália, do que nós precisamos primeiro estar bem, para depois estarmos aqui. Não deixe o diabo enganar você e eu, dizendo que primeiro nós precisamos consertar a vida, para depois se aproximar daquele único que pode consertar a nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, é porque nós precisamos. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, diz assim: ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, eu vim para chamar os pecadores. Então, se tem alguém aqui hoje que pensa que não precisa de Jesus, ele não veio para você e para mim. Se tem alguém aqui hoje que pensa que é autossuficiente sem Jesus, nós estamos no lugar errado. O segundo erro que nós cometemos é de não confiar em Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa eu dizer para você que essa versão não existe no inglês. Não explica, este versículo não explica dessa forma na versão em inglês. Aqui no português nós vemos que nós devemos, não é dar, não é jogar, não é emprestar, é lançar sobre ele a nossa ansiedade. E eu sei do que eu estou falando porque eu já tive ansiedade, eu já tive quase pensamentos suicidas durante a minha vida. E eu digo algo para vocês: o que nos ajuda a nos mantermos em frente é às vezes olhar para trás e ver tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você sobreviveu o pior dia da sua vida até hoje. Se você está aqui, é porque você sobreviveu o pior dia da sua vida. Eu não sei qual foi a pior experiência que você teve. Eu não sei qual foi a sua infância. Eu não sei como foi o seu casamento. Mas eu sei que se você está aqui, é porque Deus te deu força para estar aqui. E você sobreviveu. Mas você não sobreviveu por conta própria. Você sobreviveu porque Deus está contigo e comigo. Nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele. Não pelo que Ele vai fazer, não pelo que Ele está fazendo, mas pelo que Ele já fez. Muito se diz, não olhe para o passado, esqueça o passado, esqueça aquilo que já passou. Eu digo não, nós às vezes devemos nos lembrar, olhar para trás para ver tudo aquilo que Deus já fez por nós. E eu sei que, por mais que alguém aqui talvez diga: mas Deus não fez muita coisa. Meu irmão, você está vivo, você passou por uma pandemia.
Você sobreviveu uma pandemia, você sobreviveu uma economia que está, infelizmente, ruim. Você está sobrevivendo tantas doenças. Quantos livramentos Deus não nos deu? Porque a gente agradece pelos livramentos que a gente vê. Mas deixa eu te dizer que os livramentos que nós não vimos são muito maiores que os livramentos que nós vimos. Os livramentos que nós não enxergamos com os nossos olhos são muito menores do que os livramentos que nós nem sabíamos que tínhamos passado. Então Deus tem cuidado de você e de mim. Em Salmos diz: por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Você sabe o que era o vale da sombra da morte na época do salmista? O vale da sombra da morte era um vale onde jogavam, fora da cidade, onde jogavam os leprosos, mortos, ou aqueles que estavam quase morrendo. E o salmista diz assim: por mais que eu passe por esse vale horrível, eu não temerei. Uma vez uma pessoa virou para mim e falou: Jata, qual que é o objetivo de seguir a Jesus? Se seguir a Jesus, a gente passa pelos mesmos problemas, ou problemas até maiores. E eu falei para essa pessoa: você sabe qual que é a diferença de andar com Jesus e não andar com Jesus? É que quando nós andamos com Jesus, nós podemos até passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele vai estar nos guiando do nosso lado. Ele vai estar de mãos dadas conosco. E por mais que nós não enxergamos aonde nós estamos caminhando, Ele está nos guiando. É essa a diferença, irmãos. Nós não podemos confiar em cristianismo light. Sabe o que eu acho engraçado? Quem aqui quer ser igual ao apóstolo Paulo? Levanta a mão. Eu não sei vocês, mas eu queria ser demais igual ao apóstolo Paulo. Quem quer fazer curas, maravilhas igual ao apóstolo Paulo aqui hoje? Eu queria. Mas deixa eu perguntar, quem quer ser perseguido igual ao apóstolo Paulo aqui? Quem quer ser chicoteado igual ao apóstolo Paulo? Quem quer ir preso igual ao apóstolo Paulo? Quem quer ter problema de visão igual ao apóstolo Paulo? Quem quer ser decapitado igual ao apóstolo Paulo aqui nessa noite? Queremos ser igual a Jesus. Jesus, eu quero ser igual ao Senhor. Ajudar as pessoas, pregar, sabe, ser usado por Deus. Mas ninguém quer carregar a sua cruz. Você quer uma história bonita? Você quer um testemunho bonito? Você quer ser aprovado por Deus? Nós precisamos ser provados primeiro. Os testemunhos mais bonitos, irmãos, os hinos da harpa mais bonitos, são aqueles hinos que foram escritos no meio do pior momento da vida de quem escreveu. Nós só queremos a parte boa das pessoas. Nós só queremos pregar, evangelizar igual a Billy Graham. Nós só queremos cantar igual a Cassiane. Nós só queremos pregar, talvez igual, não sei, o pastor Silas Malafaia, não sei. Mas nós não queremos passar pelos problemas que essas pessoas passam. Nós precisamos confiar em Deus. Um mês antes de eu vir para o Brasil, o irmão Alyosha, da Ucrânia, a cidade que eu cresci na Ucrânia hoje está completamente destruída. Completamente destruída. A igreja que nós temos lá, destruída. O trabalho humanitário que nós mandamos, ajudas financeiras, não podemos mais mandar porque não tem nem banco que funcione mais na cidade. E o irmão Alyosha, ele fugiu dessa cidade. Ele foi para o outro lado da Ucrânia, onde é a fronteira com a Polônia. E eu presenciei essa ligação. Ele ligou para o meu pai, os dois começaram a conversar em russo. E algo muito interessante me chamou a atenção. Ele falou para o meu pai: pastor, graças a Deus consegui fugir da cidade. Estou tudo bem comigo, está tudo bem comigo, minha família está bem. Minha família está com saúde. Consegui abrir um negócio, estou ganhando bem. Tudo está sob controle. E ele terminou a ligação falando assim: mas pastor, se eles me pegar na rua agora, eu vou preso, porque eu fugi do exército, não dei o meu nome no exército, e eles vão me mandar para a guerra, porque eu não posso fugir do país, porque eu tenho idade de lutar ainda. E ele terminou a ligação falando assim: mas Deus está no controle. Passaram 10 minutos. Ele ligou de volta para o meu pai, falou assim: pastor, me pegaram. Me encontraram, eu estou a caminho da guerra, não vou conseguir me despedir da minha família. Mas ele terminou a ligação da mesma forma, dizendo: mas Deus está no controle. Passou mais um tempo, ele ligou: pastor, outra notícia. Não me levaram porque eu estava sem meus documentos e não precisavam, naquela hora que eles me encontravam, não precisavam de soldados. Mas agora eles sabem onde eu moro,
Eles têm meu endereço, eles me conhecem e a partir do momento que eles precisar, eles vêm em casa me buscar. Não vão deixar nem despedir da família, eu vou para a guerra. Deixa eu dizer algo para os irmãos. É muito fácil nós confiarmos em Deus em dia de festa. É por isso que a Bíblia diz que é melhor estar em casa de luto do que em casa de festa. Nesses anos, nesses quase 30 anos de missão, sabe o que eu estou começando a perceber, irmãos? E a Austrália é uma prova viva disso, porque a Austrália é um país de primeiro mundo. É que é muito mais difícil nós nos aproximarmos de Deus quando tudo está bem do que quando a luta está à nossa porta. Porque quando nós estamos lutando, quando a dificuldade vem, quando aquele telefonema nós recebemos dizendo que nós estamos com alguma doença, que algum ente querido faleceu, a nossa aproximação com Deus é automática. É ou não é verdade? Vocês querem ver? Uma prova disso é se alguém, um ateu está no avião, dependendo do ângulo que o avião está caindo, a fé da pessoa vai aumentando. Não é verdade? Ah, Deus não existe. Olha, talvez Deus exista. Ai, eu acho que Deus existe. Quando está assim, a pessoa já está até quase cantando da Cassiane. É ou não é verdade? Então, o ser humano, por mais que ele não crê em Deus, por mais às vezes que ele não vá para uma igreja, ele sabe que assim que a dificuldade vier, dificuldade que médico não pode resolver, dificuldade que advogado não pode resolver, essa pessoa se aproxima de Deus. Mas a Austrália, irmãos, é cemitério de cristãos, onde pessoas vão para aquele país com propósito, começam a ver dólares em sua frente, começam a ver dinheiro, bens, e se esquecem de Deus. É nos dias bons que nós devemos nos lembrar de Deus também, não só nos dias ruins. Deixa eu perguntar algo para você. Se eu ou você tivéssemos R$1 milhão na conta agora, nós estaríamos aqui? Se nós tivéssemos o trabalho dos nossos sonhos, será que nós seríamos fiéis a Deus da mesma forma que nós somos quando nós não temos a profissão dos sonhos? Será que se o nosso casamento estivesse 1000 maravilhas, nós estaríamos buscando a ajuda de Jesus? Sabe qual que é o problema? É que nós, pais que estão aqui hoje, eu trabalho com jovens, e eu vejo muitos pais falando comigo: Jata, ore pelo meu filho, ore pela minha filha, está nas drogas, Jata, está bebendo, está nas baladas, está dormindo com um, dormindo com o outro. Nós só oramos a Deus quando o problema vem, mas nós não oramos a Deus para o problema não vir. Eu vou repetir isso aqui. Nós oramos a Deus para resolver o problema, mas nós não confiamos em Deus, não oramos a Deus para o problema não vir. E eu pergunto para esses pais: vocês oraram para que eles não fossem para o mundo? Vocês oraram para que eles não fossem viciados em drogas? Não. Sabe por quê? Porque a oração, normalmente, é o último recurso nosso. Nós falamos assim: já tentei de tudo. Meu casamento não deu certo, igual aquela mulher de fluxo de sangue. Gastei dinheiro todo com os médicos. Agora eu vou me aproximar de Jesus. Mas se ela tivesse feito isso desde o início, eu creio que Jesus teria curado ela da mesma forma. Não esperem que o problema venha chegar à sua porta para você se aproximar de Jesus. Nós não podemos permitir para que a desgraça venha primeiro, para dizer assim: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero caminhar contigo. As coisas estão ruins? Ore. As coisas estão bem? Ore. Caminhe com Jesus. Confie em Jesus. Outro erro que nós cometemos é de nós nos afobarmos na fé, nos precipitarmos. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Existem dois processos na vida do cristão: quando ele aceita Jesus em sua vida, e o segundo processo dura a vida inteira, é quando ele caminha com Jesus. Eu fiz uma cirurgia este ano para remover as amígdalas minhas que eu tinha
tamanho bola de golfe cada uma. Não conseguia dormir há 3 anos. E quando eu tirei as amíndolas, irmãos, eu fiquei 8 dias sem comer. Eu perdi 6 quilos. Eu achei eles bem rapidinho depois também. Mas eu perdi 6 quilos. E o bonitão aqui, depois de 8 dias sem comer, o que foi fazer? O pastor Rogério conhece o churrasco do meu pai. Fui comer um churrasco de canguru. Aí, pastor, revelação aí, pastor, tá certo. Irmãos, eu fiquei 8 dias sem comer. E eu fui voltar a comer churrasco. Resultado, da mesma forma que entrou, voltou. Porque eu não estava acostumado. O nosso problema, irmãos, é que nós começamos a nossa caminhada com Jesus e nós não queremos respeitar o processo de Deus nas nossas vidas. O governo da Austrália este ano lançou uma campanha contra o cigarro. E na campanha do governo, eles disseram assim: se você é viciado em nicotina e cigarro, não pare de fumar de uma vez só. Pare aos poucos. Porque eles sabem que se cortar o cigarro de uma vez só, a pessoa volta. Quando nós começamos a nossa caminhada com Jesus, nós precisamos entender que há passos, há fases nas nossas vidas. Há momentos em que a nossa caminhada com Jesus vai ser correndo. Há outros momentos que nós vamos estar caminhando. Há outros momentos que nós vamos estar rastejando pela nossa caminhada aqui na terra. E nós precisamos entender que vão existir fases nas nossas vidas. Vão existir momentos que nós vamos cair. Vão existir momentos que nós vamos escorregar. Vão existir momentos que nós vamos orar a Deus e a oração parece que não vai passar do teto. Vão haver momentos que Deus não vai responder nossas orações. Vão haver momentos que Deus não vai curar aquela pessoa que nós oramos. Mas nós estamos preparados a caminhar com Jesus da mesma forma? Será que se Deus não fazer na nossa vida o que nós pedimos, será que Ele deixa de ser bom? Eu tenho uma amiga minha, morou na Holanda, conheci ela na Holanda, e ela está hoje no Brasil. E a mãe dela faleceu de câncer. Uma morte horrível, 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 horrível. E ela não quis tratar do câncer, porque ela disse que Deus ia curar ela. Ela recebeu uma profecia. E ela não tratou do câncer, e ela faleceu. Isso quando ela era muito jovem. 2014, a última vez que eu vim para o Brasil, vi ela, em 2016 ela me liga no meu trabalho, diz assim: Jata, adivinha, eu estou com o mesmo câncer que minha mãe teve. Câncer no seio. E eu disse assim para ela: Emily, já falei o nome dela, Emily, eu vou orar por você. E eu orei por ela, pedi licença para o meu chefe. E eu disse na oração: Deus, eu sei que o Senhor tem poder de curar ela. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que curou os paralíticos, que curou os leprosos. Cura ela em nome de Jesus. Irmãos, ela tinha passado por 3 especialistas. De repente, ela não tinha mais câncer. E Deus mandou dizer para ela assim: olha, Emily, isto aqui é um sinal de Deus mostrando para você que Ele poderia muito bem ter curado a sua mãe. E que Ele tem poder, e Ele fez questão de mostrar na sua vida que Ele ainda cura. E Ele quer curar as suas feridas. Eu não sei porque a sua mãe faleceu, mas eu sei que Ele é justo. Eu não sei porque nós passamos por certos problemas, irmãos, mas eu sei que Deus não dá a luta além das nossas forças. Nós precisamos entender, irmãos, que há processos nas nossas vidas. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Deus criou tudo de uma vez só, sim ou não? Até na criação Deus nos mostrou que há etapas. Ele poderia muito bem ter criado tudo de uma vez. Conheço pessoas que aceitam a Jesus e leem a Bíblia inteira em um mês, mas depois passam o ano inteiro sem ler a Bíblia. Não adianta. O nosso caminhar com Jesus pode ser todos os dias um pouco. Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Deus vai brilhar cada vez mais e mais a luz dele na sua vida. Deus vai mostrar cada vez mais e mais a bondade que Ele tem por você e pela sua família. É como a aurora que vai brilhando cada dia mais.
Outro erro que nós cometemos andando com Jesus é se afastar nos momentos que mais precisamos. Nós podemos ver na vida de Jó que ele manteve a mesma fé no muito e no pouco. Que ele manteve a mesma fé na saúde e na doença. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Como eu disse antes, nos esquecemos de Deus nos dias bons. Eu gosto muito de fazer analogias quando eu trago uma palavra. Imagine você tem um amigo, certo? E este amigo só liga para você quando ele precisa de algo. Este amigo só te procura quando você tem algo a oferecer a ele. Essa pessoa seria considerada um bom amigo, sim ou não? Eu acho que não. Então por que nós agimos assim com Jesus? Por que é que nós procuramos Jesus só quando nós precisamos de algo? Por que é que nós procuramos Jesus somente quando Ele tem algo a oferecer a nós? Os momentos mais difíceis, a pessoa vira para mim, um jovem vira para mim e fala: Jata, eu não estou indo na igreja. Aí eu falo: ok, está doente, alguém morreu, por que você não está vindo na igreja? Ah, estou desanimado. Ah, eu não vim para a igreja porque eu estou cansado. Irmãos, eu morei na União Soviética, certo? A Ucrânia, ex-país da União Soviética. Se eu contar para vocês o que essas pessoas faziam por amor a Jesus, vocês vão virar para mim e falar assim: isso não é verdade, você está inventando. Eu posso trazer nomes de pessoas que no meio da perseguição, vou dar um exemplo para os irmãos. Meu pai foi visitar um irmão que estava doente, tentou conversar com ele em russo. E aquele irmão falava e meu pai não entendia nada, nada. De repente, meu pai vira para a esposa dele e fala assim: irmã, o meu russo não é fluente, mas eu não estou entendendo nada do que o seu marido está falando. Ela virou e falou assim: pastor, é porque ele não tem a maior parte da sua língua. Por quê, irmã? Porque cortaram a língua dele por pregar a palavra de Deus. Agora eu pergunto para vocês, uma pessoa que passa por uma perseguição, ela virar para Jesus ou para Deus e falar assim: Deus, eu não vou pregar porque a minha família está em risco. O que nós faríamos nessa situação, irmãos? E mais, quando arrancaram a sua língua, ele foi na cadeia, ele pegava a mão cheia de sangue e escrevia assim: Jesus te ama. E quando não deixavam ele escrever mais, quando o seu sangue acabou, ele usava código de Morse para estar evangelizando as pessoas. Deixa eu perguntar algo para mim, em primeiro lugar, e para vocês. O que é que nos impede de caminhar com Jesus? De verdade. Vamos ser sinceros aqui hoje? Vamos ser sinceros. O que é que nos impede de caminhar com Jesus? É preguiça? É falta de tempo? Vamos ser sinceros, não precisa me responder, mas vamos refletir sobre isso. De verdade, o que é que nos impede de caminhar com Jesus hoje? Nós vamos estar orando por isso hoje. Porque nós não temos motivos para não caminhar com Jesus. De verdade, nós não temos motivo de deixar de caminhar com Jesus. Nós fazemos isso por falta de vergonha na cara. Eu vou ser sincero, eu gosto de ser sincero nas minhas pregações. Nós não seguimos a Jesus porque nós não temos vergonha na cara. Muitas vezes. Porque se fosse na Ucrânia, na cidade que eu cresci, onde não tem mais, não existe. Irmãos, deixa eu explicar. Não existe igreja na cidade que eu cresci hoje. Estão se reunindo nas casas. Sabe o que me deixa, muitas vezes, indignado, vamos colocar assim? E quando eu percebo, principalmente no trabalho, no meu ministério, que a pessoa começa a criar desculpas. E as pessoas esperam que os líderes viram para elas e digam assim: verdade, irmã. Verdade, irmão. Não, você tem toda a razão de não servir na casa de Deus. Não, você tem toda a razão de não exercer o seu ministério. Né? Porque quando Jesus era perseguido, o que ele fazia? Ele fugia, se escondia. É verdade?
que é que nos impede de caminhar de verdade com Jesus? Não responda para mim. Faça uma reflexão. Eu sei que eu tenho uma lista inteira, mas isso não pode me impedir. Isso não pode te impedir. Última razão que nos leva, último erro que nós cometemos a tentar caminhar com Jesus, é a obsessão. Obsessão, expectativas. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Se Deus não responder nossas orações, irmãos, e se Deus não atender com os desejos do nosso coração, o que é que mede a bondade de Deus na sua vida? É o quanto Ele te dá? É o quanto Ele me dá? Será que se Deus não restaurar casamentos, Ele deixa de ser bom? Será que se a doença não ir embora, Ele deixa de ser bom? Paulo uma vez vira para Deus e diz assim: Deus, por favor, tira esse espinho da minha carne. Eu não aguento mais. O que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. Deus me mandou da Austrália aqui hoje para dizer para os irmãos, para dizer para nós aqui, que a graça dele nos basta. A graça dele te basta. A graça dele me basta. A graça dele nos basta. Eu peço perdão pela minha forma de pregar, que eu não sou de gritar, eu não sou de pular, eu não sou de me aprofundar muito teologicamente, eu sou para trazer uma mensagem simples. E eu estou aqui hoje para dizer para vocês, para dizer para nós, para dizer para mim, para me lembrar de que a nossa caminhada com Jesus não é fácil, irmãos. Eu não conheço a infância de quem está aqui hoje. Eu não conheço nem o nome de ninguém, de André Manils, o pastor Rogério, a sua esposa. Mas independente de qualquer coisa, a graça dele nos basta. Criamos expectativas com Deus e quando não são atendidas, nos decepcionamos. Eu não sei aqui no Brasil, eu sei que essas coisas não acontecem aqui na igreja, mas lá acontece muito. Irmão, por que você se desviou? Por que é que você deixou de caminhar com Jesus? Ah, porque Deus permitiu isso, isso e aquilo. Aí eu olho para a pessoa e falo, entendi. Expectativas não alcançadas. Deixa eu lembrar para você que Deus é bom independente de qualquer coisa. Ele não vai deixar de ser bom pelo que Ele não vai fazer nas nossas vidas. Ele é bom pelo que Ele já fez. Se você quer ver a bondade de Deus, é só nós olharmos para mais de 2000 anos atrás, quando Ele entregou aquele filho, o único filho dele na cruz por mim e por você. Nós chegamos na igreja, Deus, fala comigo, Senhor. Eu sei que este é um defeito que muitas igrejas pentecostais, infelizmente, fazem. Eu só creio que Deus fala comigo se Ele revelar meu CPF no meio do culto. Se Ele falar nomes de pessoas pelo qual você está precisando de oração. Irmãos, se nós queremos ouvir Deus falar conosco, está aqui. Está tudo aqui. Deus não precisa revelar CPF de ninguém, porque Ele nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Porque a Bíblia diz que Ele nos chamou pelo nome, ou seja, Deus sabia do seu nome antes da sua mãe saber. Deus te conhecia antes de seus próprios pais te conhecerem. E Ele está aqui hoje dizendo, não se decepcione com as expectativas não alcançadas. Talvez aquilo que Deus não fez na sua vida ainda seja livramento. Eu vejo muitas pessoas, Deus, se o Senhor me tirar deste país e me der isso, me der aquilo, eu vou servir o Senhor. Chega fora, ganha dinheiro, casa. Primeira pessoa que eles esquecem é Deus. Talvez Deus queira que nós soframos 80, 70 anos na terra para nos ver perto dele na eternidade, do que nos ver se perdendo neste mundo. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. A bênção de Deus não é definida por quanto dinheiro Ele nos dá. A bênção de Deus não é definida pelos bens que nós temos. Muitas vezes os bens se tornam maldição. Eu conheço uma pessoa muito próxima de mim. Deus é minha testemunha.
Essa pessoa casou no sábado, no domingo, recebe a notícia de que a família da sua esposa ganhou na loteria. Já pensaram? Parece coisa de filme, mas é verdade. Que eu conheço essa pessoa. Resultado, 1 ano e meio depois, se divorciaram. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Deus sabe aquilo que nós precisamos. Precisamos confiar nele. Deus não deixou de ser bom só porque ele não atendeu certas expectativas na nossa vida, irmãos. Deus não é bom porque a doença veio, porque o desemprego veio. Deus, ele é bom independente dessas coisas. A nossa obrigação é orar, mas a obrigação de Deus é nenhuma. Nenhuma. Deus não tem obrigação nenhuma de nada com a gente, irmãos. Mas ele é tão bom que mesmo assim, ele nos deu a oportunidade de passarmos a eternidade com ele. Mas ele é tão bom que você que está aqui hoje me assistindo, está vivo. Está vivo. Você está num país, por mais que tenha dificuldades, não persegue o evangelho. Já pararam para pensar nisso, irmãos? Eu fui criado em um país onde as pessoas morriam por amor de Jesus. Mas sabe qual que é o problema do brasileiro? Eu tenho propriedade para falar nisso. O problema do brasileiro é que ele não tem problema. Eu vou provar para vocês. Japão, alguns quilômetros da Austrália, terremoto. Não sei quantos terremotos o dia inteiro. Estados Unidos, furacão. Austrália, fogos. O que o Brasil tem de desastre natural, irmãos? O único desastre do Brasil é a política. Mas isso foi criado por nós, não é verdade? As enchentes que nós temos aqui foram os humanos que criaram. Irmãos, o Brasil não passou por uma guerra. Uma guerra de... Não passou. Eu conversei com veteranos quando era pequeno de Segunda Guerra Mundial. Eu não posso falar aqui o que eles contaram para mim. Quando uma pessoa quer seguir Jesus de verdade, ela não olha para os problemas, ela olha para Jesus. Quando uma pessoa quer seguir Jesus de verdade, ela só vê a solução. É igual Pedro quando estava caminhando pelas águas. Quem conhece a história de Pedro andando pelas águas? Poucos. Vou perguntar, quem conhece? Amém. Lemos a Bíblia, glória a Deus. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a prestar atenção nas dificuldades ao seu redor, ele começou a afundar. A nossa alma, irmãos, afunda quando nós tiramos os olhos de Jesus. Irmãos, tempestade não é um ventinho, é tempestade. E ele estava ignorando a tempestade e olhando para Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar nesta noite? Irmãos, a caminhada com Jesus nunca foi fácil. Jesus nunca prometeu riquezas. Jesus nunca prometeu bênçãos. Jesus prometeu a vida eterna. Jesus prometeu passarmos a eternidade com o Pai. Uma pessoa que caminha com Jesus, irmãos, ela tem que ter evidências da sua caminhada com Jesus. Se uma pessoa que não crê em Deus virar para mim e para você hoje e disser assim: qual é o seu testemunho? O que é que Deus fez na sua vida? O que nós vamos falar para essa pessoa? Quando eu fiz Jocum em 2019, irmãos, a Jocum me ensinou algo muito importante. E eles disseram para mim, para os estudantes: vocês têm que ter 3 versões
do testemunho de vocês. Vocês têm que conseguir dar o testemunho de vocês em 3 minutos, em 10 minutos e em meia hora. Só que infelizmente para muitos 3 minutos do que Deus fez na vida delas é muito tempo. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós caminhamos com Jesus. Mas não é mostrar falando, é mostrar fazendo. Tem uma frase que diz assim: eu vou evangelizar e se precisar, eu vou usar palavras. Qual tem sido o nosso testemunho da nossa caminhada com Jesus? Se nós dissermos que nós caminhamos com Jesus, e nós não pecar menos, não mentir menos, não ter menos inveja, porque pecar nós estamos tendo uma falsa caminhada com Jesus. A nossa caminhada com Jesus é igual andar numa esteira, onde nós andamos e não saímos do lugar. Jesus é o único caminho ao Pai. Mas talvez você que está aqui hoje seja o único caminho até Jesus na vida de alguém. Talvez você que está aqui hoje seja o único amigo cristão na vida de alguém. Talvez você que está aqui hoje seja o único vizinho cristão na vida de alguém. Talvez você que hoje seja o único amigo cristão na vida de alguém. Da mesma forma, irmãos, que nós podemos atrair as pessoas até Jesus, nós podemos espantá-las de Jesus. Irmãos, que nós nunca venhamos nos esquecer que talvez nós sejamos o único caminho até Jesus na vida de alguém. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que talvez tenha alguém, um ente querido, um parente, um amigo que está longe dos caminhos do Senhor. E eu quero orar neste momento. Porque nós precisamos gerar fruto, irmãos. Quando Pedro é encontrado no pátio onde Jesus estava sendo julgado, as pessoas olharam para Pedro e falavam assim: você tem cara de quem caminha com Jesus. E ele diz assim: não, não tenho. Irmãos, ele se vestia igual a eles. Ele falava o mesmo idioma que eles, mas eles conseguiam perceber que ele caminhava com Jesus. O nosso erro é que as pessoas olham para nós e não conseguem sentir a diferença em nós. Porque nós falamos igual às pessoas do mundo, nós frequentamos os mesmos lugares que as pessoas do mundo, nós assistimos as mesmas coisas que as pessoas do mundo. E eu sabia que nessa noite aqui eu não ia receber muito amém, porque a palavra que Deus colocou no meu coração hoje é difícil de digerir. Mas eu creio que vem uma palavra que vem de Deus nessa noite para os irmãos e para mim. Quais são as evidências da nossa caminhada com Jesus? O pastor, o evangelista, eu pecava 365 vezes por ano antes de caminhar com Jesus. Eu agora estou pecando 364 vezes por ano. Isso não é evidência de caminhar com Jesus. Agora eu frequento menos aqueles lugares. Isso não é caminhar com Jesus. Nós confundimos, irmãos, caminhar com Jesus com vir à igreja. Nós confundimos caminhar com Jesus com chorar na hora do louvor. Nós confundimos caminhar com Jesus de, às vezes, nós sentimos a presença de Deus na hora da palavra. Irmãos, isso são sentimentos. Sentimentos passam. O amor não é um sentimento, o amor é uma escolha. Quando Jesus estava naquela cruz pregado por nós, por mim e por você, Ele não estava sentindo alegria. Ele não estava se sentindo bem. Mas Ele escolheu me amar e amar a todos nós que estamos aqui hoje. E é por isso que Ele morreu naquela cruz por nós. Eu quero fazer uma oração aqui nessa noite. Feche seus olhos. Eu sou apenas um mensageiro, irmãos. Eu sou apenas um mensageiro qualquer. Quando o pastor Rogério me convidou para pregar aqui hoje, eu falei: gente, não tem ninguém melhor para pregar, não. Eu sei que o pregador que está aqui hoje não é aqueles que vocês merecem. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela tem o poder de tocar em corações nessa noite. Enquanto nós estamos de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta aqui nesse lugar. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que caminhava com Jesus, mas se encontra distante nessa noite.